Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às aulas do sexto ano. Eu sou a professora Manuela, de Matemática, e hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto. Vamos ver qual é. Números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica. Então, hoje a gente vai conhecer essa representação dos números decimais na reta numérica. Vamos ver. Temos aí, pacientemente, uma tartaruga está indo da casinha até o prato de comida. Esse percurso possui 1 metro de distância, ou seja, essa distância aqui, que vai da casa da tartaruga até o prato de comida, possui 1 metro de distância. A unidade do metro, ela é muito familiar e muito útil para o nosso dia a dia. O percurso da tartaruga está dividido em 10 partes iguais, que a gente chama de decímetros. E o que é esse decímetro? É a unidade de comprimento correspondente a 1/10 do metro. Como assim? Aqui nós temos a medida de 1 metro, que é equivalente a 100 centímetros. Se a gente dividir 1 metro em 100, cada unidade dessa vai ter 1 centímetro. Mas a gente também pode dividir 1 metro em 10 partes, e significa que cada uma dessas 10 partes é 1 decímetro, ou seja, um decímetro tem 10 centímetros. Então vamos voltar aqui para o percurso da tartaruga. Olha só, a gente já sabe que daqui da casa até o prato de comida a gente tem a distância de 1 metro. Então começa do 0 e vai até o 1. Vejam que a tartaruga está posicionada nesse ponto aqui. E esse ponto, ele é equivalente ao terceiro ponto marcado aqui desses 10. Como assim desses 10? O percurso não está dividido em 10, ó, temos 10 divisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões desse percurso de 1 metro. Então, a tartaruga, ela está na posição equivalente ao 3. Então, a gente pode representar como fração dessa forma, 3 de 10. 3 de 10 na forma decimal fica como 0,3. E a gente lê como 3 décimos. Ó, 3 décimos, que vem dessa fração. E a fração, a gente sabe que ela é uma divisão. No caso, é a divisão de 3 por 10. E como que a gente realiza essa divisão? A gente não consegue dividir o 3 por 10. Então, o que que a gente faz? A gente repete o 3, acrescenta o 0 aqui, e no resultado o 0 e uma vírgula. E agora sim a gente divide 30 por 10, que é igual a 3. 3 vezes 10, 30. Para 30 não falta nada. Então, por isso que 3 sobre 10 é o mesmo que 0,3. Isso significa que a tartaruga, ela está aqui na posição equivalente a 0,3. Ó, aqui tem o 0, aqui tem o 1, que representa a distância de 1 metro total. E se a gente for ver na sequência, ó, depois do 0,3 temos o 0,4. E bem aqui no meio, eu acredito que vocês já conheçam esse valor, que é o 0,5, que significa a metade do metro. Então, já temos a representação do caminho percorrido pela tartaruga, 3 sobre 10, e a parte que falta ela percorrer. Bom, se ela já percorreu 3 das 10 partes, está faltando o quê? 7 das 10 partes. Então, a gente representa como 7 sobre 10, que é o mesmo que 0,7, e a gente lê como 7 décimos. E se a gente realizar essa divisão,
Da mesma forma que a gente fez com 3 sobre 10, olha, 7 dividido por 10 a gente não consegue dividir, então a gente repete o 7, acrescenta o 0 e aqui no resultado 0 e uma vírgula. Agora sim podemos dividir 70 por 10, que dá 7. 7 vezes 10, 70. Para 70 não falta nada. Então, esse resultado é o resultado dessa divisão, de 7 por 10, que é igual a 0,7. Então, temos aí duas formas de representar os números decimais. A forma de fração e a forma decimal. Elas significam a mesma coisa. Vamos ver agora um outro exemplo. Maria Heloísa tinha uma fita na cor azul que media 1 metro. Ela queria fazer 8 laços de fitas para suas bonecas. Então, tá aqui algumas das bonecas. E aqui o pedaço que ela tem para fazer os laços de fitas. E aqui a gente tem, ó, 1 metro de fita azul. Maria Heloísa aprendeu nas aulas de matemática que 1 metro é formado por 100 centímetros. A gente viu isso agora há pouco. Assim, ela deve dividir 100 centímetros para a quantidade de laços que ela quer fazer, que são 8. Então, a gente vai realizar essa divisão aqui. 100 dividido por 8. Então, a gente divide aqui 100 por 8. Primeiro, a gente divide 10. 10 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8, 8. Para 10, faltam 2. Então, agora a gente acrescenta esse 0 aqui e divide agora 20 por 8. 20 por 8 é 2. 2 vezes 8 são 16. Para 20, faltam 4. Agora a gente não tem mais 0 para acrescentar. Mesmo assim, eu vou colocar um 0 aqui. E aqui no resultado, eu acrescento uma vírgula. E agora divido 40 por 8, que é igual a 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não faltam nada. Então, a divisão exata é o quê? 100 dividido por 8 é igual a 12,5. Como a gente tem aqui. O que isso significa? Significa que cada laço que ela vai fazer para as bonecas vai ter o quê? 12,5 centímetros, que é o quê? O resultado da divisão de 100 centímetros para os 8 laços que serão feitos. Bom, a gente está vendo aí que os números decimais, a gente pode representar ele de várias formas. Podemos pegar a forma de fração e dividir. No começo pode parecer um pouco complicado, porque é novo para a gente, mas se você ver, a gente trabalha com esses valores decimais no nosso dia a dia. A calculadora ela pode ajudar muito a gente. Então, quando vocês fizerem um cálculo desse jeito que eu fiz, com a divisão, se vocês tiverem acesso a uma calculadora, para confirmar o resultado, vocês podem fazer também sem problema nenhum. A calculadora está aí para ajudar a gente, tanto nos estudos quanto no dia a dia. Agora vamos ver mais uma situação. Temos aí, a professora Charliane promoveu um bazar solidário em sua escola, contendo itens com preços promocionais. Então temos aí a professora com algumas peças do seu bazar. O professor Abel comprou os seguintes itens. Então, o professor Abel comprou uma camiseta que custou R$ 4,99, uma bola de tênis que custou R$ 1,99, uma caneca que custou R$ 3,49 e uma calça que custou R$ 9,99. Então, aqui a gente tem um exemplo bem prático que pode acontecer até mesmo com a gente. Então, vamos saber qual foi o total que o professor Abel gastou com essas compras. Então, a gente vai fazer essa conta aqui. Quando a gente soma números decimais, a gente tem que ter atenção com a posição da vírgula. Observem
que aqui, ó, a vírgula, ela sempre está na mesma direção. Vou fazer aqui uma linha para vocês verem. Olha só, a vírgula sempre está aqui na mesma direção. Conseguem ver essa linha que eu fiz em vermelho? Então, a gente vai somar de acordo com esta linha. Primeiro, a gente soma do mesmo jeito que a gente faz a soma normal, sem vírgulas, sempre da direita para a esquerda. Então, os primeiros valores vão ser esses dessa ponta aqui. Então, somando 9 com 9, 18, 18 com 9, 27, 27 com 9, 36. Então, a gente põe o 6 aqui e sobem 3. E agora a gente soma 9 com 9, 18, 18 com 4, 22, 22 com 9, 31, 31 com os 3, a gente vai ter 34. Então, o 4 fica aqui e o 3 sobe aqui. E agora a gente soma 4 com 1, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 9, 17 e 17 com 3, 20. Como não tem mais números para somar, a gente põe aqui o 20 direto e a gente já obtém o total que o professor Abel gastou. Ele gastou R$ 20,46. Esse exemplo a gente também pode ter no nosso dia a dia. Agora vamos ver como que a gente faz para comparar números decimais. Temos aqui, qual dos números abaixo representa o maior valor? Temos o valor 20, o valor 20,399, 20,46 e 20,5. E a gente quer saber qual deles é o maior valor. Bom, olhando para o valor que vem após a vírgula, a gente pode pensar que o maior valor é esse aqui, que representa 399. Porém, quando a gente tem números decimais, quando a gente tem essas casas após a vírgula, para a gente comparar um número com outro, a gente precisa ter números iguais de casas decimais. Como assim? Vou simplificar aqui para vocês. Quando a gente tem o número 1, por exemplo, eu posso dizer que 1 é o mesmo que 1,0? Posso, não é verdade? Eu também posso dizer que ele é igual a 1,00. Isso não vai alterar o valor dele. Então, o mesmo vai valer para o número 20. Eu posso dizer que o 20 é 20,000. Ele continua valendo 20. Agora, eu já tenho o mesmo número de casas decimais. E, realmente, 399 é maior do que 0. Então, o 20,399 é maior que o 20. Agora, aqui no 20,46, nós temos só duas casas decimais. Mas se eu acrescentar um 0 aqui, isso não vai alterar o valor real dele. Agora, observem que nós temos 460 ao invés de 46. E 460 é maior do que 399. Portanto, por enquanto, quem é o maior até agora é o 20,46. E agora a gente vem para o último valor. Para poder comparar, a gente tem que ter o mesmo número de casas decimais. E olha só quem é maior agora, 20,5, que pode ser o mesmo que 20,50, o mesmo que 20,500. Então, temos aqui que o maior valor é este aqui, 20,5. Então, veja que para os números decimais a gente tem que ter esse cuidado de verificar a comparação quando a gente tem casas decimais, casas após a vírgula, com quantidades diferentes. E agora, para a gente exercitar, vamos fazer nossa dinâmica local interativa.
Na primeira questão, na reta numérica a seguir estão localizados vários pontos. O ponto C representa o número 55,5 e o ponto F representa o número 85,5. Sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 10 unidades, em qual ponto está localizado o número 105,5. Então, cada ponto a gente adiciona 10 unidades. Se eu for adicionar 10 unidades ao 55,5, como é que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar o 10 aqui, ó, porque o 10 é o mesmo que 10,0. Então, aí vocês vão conseguir ir somando para chegar à representação do valor do 105,5, onde que ele vai estar. Na segunda questão, a professora Janice realizou uma gincana matemática com sua turma do 5º ano. Foram formadas 4 equipes, azul, amarela, verde e vermelha. A professora pediu para que os alunos representassem em uma folha de papel o número 0,05 em forma de fração. Temos aí as respostas das equipes e a gente vai verificar qual dela que acertou, se foi uma das 4 alternativas. E na terceira questão nós temos: a Analice precisa colocar corretamente os números decimais que estão aí nessa lista em ordem crescente. E a gente quer saber qual a sequência correta nessa ordem crescente. Então a gente vai dar um tempo para vocês resolverem e daqui a pouquinho a gente volta.
Agora a gente vai fazer a correção das nossas atividades, mas antes vamos ler aqui algumas respostas dos alunos. Temos aqui o Matheus, respondeu que é a letra B. Eu vi que muita gente ficou em dúvida aí na primeira questão, será a letra I ou será a letra H, nós vamos já verificar. A Sofia respondeu que é a letra D. Quem mais? O Luiz Miguel respondeu que é a letra G. Vamos então fazer a nossa correção? Vamos lá. Na primeira questão a gente tem aí a reta numérica e a pergunta quer saber qual ponto que representa o valor 105,5. Bom, o 105,5 ele está mais para cá porque ele é maior que 85,5. Se eu somar 85,5 com 10, que é 10,0, nós vamos ter 5 mais 0, 5, 5 mais 0, 5, 8 mais 1, 9. Então, o ponto correspondente a a letra G aqui é 95,5. O da letra H, o que a gente vai fazer? Vamos somar 10 também. Vou somar aqui do lado, ó, 95,5 mais 10, que é o mesmo que 10,0. Então, nós vamos ter 5 mais 0, 5, a vírgula sempre na mesma direção, 5 mais 0, 5, 9 mais 1, 10. Então, o próximo ponto aqui, que é o ponto H, é equivalente a 105,5. que é a alternativa C, representado pelo ponto H, o valor de 105,5. Parabéns aí aos que acertaram, aos que não acertaram não tem problema, a gente está aqui para aprender. Agora vamos para a segunda questão. A professora Djanise quer saber quem representou corretamente o número 0,05 em forma de fração. Então, temos aqui a primeira fração, 5 sobre 10. O que a gente pode lembrar? A gente não viu lá na nossa aula que 3 sobre 10 é 0,3 e 7 sobre 10 é 0,7? Então, por analogia, 5 sobre 10 vai ser o quê? 0,5. Então, a equipe de amarelo não acertou. Aqui a gente tem uma divisão de 10 por 5. Essa divisão direto aqui dá 2. Então, a equipe amarela também não acertou. Então, vai ficar com uma dessas duas aqui. Vamos fazer a divisão de 5 por 100. Vou fazer aqui em cima. 5 por 100. 5 não dá para dividir por 100, então a gente acrescenta um zero aqui do lado do 5 e o zero no resultado. 50 ainda não dá para dividir por 100, porque é menor. Então, a gente acrescenta um zero aqui
e mais um zero aqui no resultado. Agora a gente consegue dividir 500 por 100, que é igual a 5. 5 vezes 100, 500. Para 500 não falta nada. Então vejam, olha só, a divisão de 5 por 100 é 0,05, que é o valor que a gente queria. E quem acertou foi aqui a equipe verde. Então a alternativa correta vai ser letra C. Equipe verde acertou a representação fracionária de 0,05, que é 5 sobre 100. Então tá aí mais uma questão para a gente aprender. Agora vamos para a terceira questão. A Analice precisa colocar em ordem crescente esses valores aqui. Então a gente tem 2,05, 2,12, 2,1, 2,25. Observe que em quase todos a gente tem duas casas aqui após a vírgula, menos nesse aqui. Só que a gente sabe que para comparar a gente precisa ter o mesmo número de casas decimais. Então, a gente tem 2,05, 2,12. O 2,1 a gente pode representar ele como 2,10 e o próximo 2,25. Agora fica mais fácil da gente saber organizar esses valores em ordem crescente. O primeiro valor vai ser quem? 2,05. O segundo, temos o 2,10 e o 2,12. Quem é o menor? O 2,10. Então, o 2,10 vai ser o segundo valor. O terceiro valor vai ser o 2,12 e o último valor, que é o maior, o quarto vai ser o 2,25. Então, a ordem vai ser essa: 2,05, 2,1, que a gente sabe que é 2,10, 2,12 e 2,25. que é o correspondente aqui à alternativa B. Então vejam aí que a gente organiza dessa maneira. Então parabéns a todos que acertaram, que participaram, continuem estudando e a gente se vê na nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.